Graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou Renato e hoje nós vamos estudar a Epístola de Paulo a Tito, lição número 6, conheça o Novo Testamento. Vamos orar e pedir a direção do Senhor nessa aula. Santo Deus, abençoa esta aula, abençoa os ouvintes, traz, Senhor Deus, esclarecimento e entendimento daquilo que vamos estudar. Que o Senhor nos dê a capacidade para exercitar e praticar aquilo que vamos ouvir. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos tratar da Epístola de Paulo a Tito e eu gostaria de tratar rapidamente sobre dois pontos, Primeiro, nós vamos tratar aqui da visão geral, ver o autor, ver o destinatário, a data, o local, sobre a ilha de Creta, quem que habita na ilha de Creta, e assim nós vamos conseguir entender para partir para a segunda parte, que é o conteúdo. Então eu quero começar dizendo para vocês que é uma carta pastoral. Já foi ensinado 1 Timóteo, 2 Timóteo, e agora nós estamos na carta que é a terceira, chamada Epístola Pastoral, que é a carta escrita a Tito. Nós temos 3 capítulos, o livro, a carta, e o capítulo 1 nós encontramos 16 versos, capítulo 2, 15 versos, e o capítulo 3 também 15 versos, somando dá 46 versos. Você pode dizer assim, puxa vida, será que Paulo, ao escrever essa carta, porque ele foi tão pouco conversador, relator da sua carta aqui nessa questão, que escreveu poucos versos? Aqui, na verdade, não é que ele escreveu poucos versos. A necessidade, a urgência requereu que ele escrevesse apenas 3 capítulos e 46 versos. Em vista da carta a Romanos, em vista de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Timóteo, 2 Timóteo, 1 Tessalonicenses, são cartas que requerem mais atenção de Paulo nas suas necessidades. Então, só por ser 46 versos, ele vai trazer coisas preciosas para mim. Então, é uma carta pastoral. Paulo, ele sente a necessidade e a urgência de tratar das necessidades na questão eclesiástica da igreja. Então, ele é o autor. Se você perceber, Paulo tem uma característica ao escrever as suas cartas. As 3 epístolas que Paulo escreveu, ele tem um toque especial dele. Ele tem a sua característica, ele tem a sua personalidade, ele tem o seu toque. Todas as epístolas, Paulo vai começar as suas cartas dizendo Paulo, e aí ele vai colocar às vezes a palavra servo, a maioria delas ele vai colocar apóstolos, ele vai citar outros nomes, Sóstenes, Timóteo, Silvano, ele vai colocar também Filemão. Então isso é o toque refinado de quem escreve a carta. Isso vai trazer para nós uma facilidade para entender que realmente as cartas paulinas, elas têm um toque refinado que é Paulo. Eu acredito que aqui não é um problema de autoria, dificilmente alguém vai contra essas cartas. O autor, ele vai escrever e vai destinar essa carta para um dos seus filhos, chamado Tito. A pergunta é, quem é Tito? Tito, ele é grego, ele é convertido no verso 1 do capítulo 1, do verso 4, diz Tito, o verdadeiro filho, o filho legítimo, aquele que nas viagens missionárias de Paulo, ele se converte, assim como Timóteo. São os 2 jovens, mas são personalidades diferentes. Timóteo, ele é mais voltado, mais tranquilo. Já
Tito, ele já é mais preciso, ele é mais persuasivo, ele leva as tarefas que são dadas para ele mais veemente, mais na íntegra. E Tito, ele é mencionado 9 vezes na carta de 2 Coríntios. Isso mostra que as tarefas que Paulo passava e pedia para Tito, ele eram correspondidas com a atitude, com a atenção de Tito em fazer. Possivelmente ele foi 3 vezes a Corinto, 2 delas para fazer coleta dos pobres de Jerusalém. Foi ele que levou a carta escrita de 2 Coríntios, foi ele que estava lá em Atos 15, junto com Paulo e Barnabé, ali no concílio, tratando as partes teológicas e doutrinárias naquela época. Então, Tito, ele se esmerava em fazer as coisas. Não tem nada melhor do que você ter alguém que você possa contar, que você possa passar as necessidades, as urgências, e ele cumprir as coisas. Então, Tito fazia fielmente, e isso despertou na pessoa de Paulo em passar essa oportunidade dele trabalhar junto com ele como cooperador e ajudador. Então, a data ela foi escrita provavelmente entre 62 e 65 depois de Cristo. A cronologia da vida de Paulo nos relata que a prisão, teve 2 prisões de Paulo. A primeira está lá em Atos, capítulo 28, verso 30 e 31, onde ele ficava numa casa com guardas, mas ele poderia receber visita. Então, após essa primeira prisão de Paulo, ele vai escrever essa carta, possivelmente da Macedônia. Alguns estudiosos dizem que há 2 possíveis cidades, uma delas está relatada aqui no capítulo 3, que é Nicópolis, e a outra possibilidade é Corinto. Ela foi escrita para Tito, para um grupo de pessoas em uma ilha chamada Ilha de Creta. Aí você fica no sul do Mar Egeu, né? É uma das maiores ilhas do Mar Mediterrâneo, é a 8ª, né? 7ª a 8ª grande ali do mar. Essa ilha de Creta nos traz algumas coisas interessantes. Quem que está ali e está constituindo a igreja? Como é que se formou a igreja na ilha de Creta? Se você for lá em Atos capítulo 2, você vai encontrar no verso 11, que antes da pregação de Pedro, com a descida do Espírito Santo e com aquele mover de Deus naquele momento, no verso 11 você vai encontrar que existia um grupo de pessoas. Tinha judeus, como os prosélitos, cretenses e os arábios. Os cretenses se converteram ali naquele momento, e com a pregação de Pedro houve ali o batismo, a salvação desse povo, e naturalmente eles foram para a sua cidade natal e ali eles abriram uma igreja. Isso é uma possibilidade. A segunda, que após Paulo sair do seu presídio ali em Atos capítulo 28, 30 e 31, talvez ele tenha feito uma 4ª viagem, e ele foi para Creta, e ali ele fundou algumas igrejas, ele desenvolveu. Possivelmente, o verso 5 aqui de Tito vai dizer que por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbítero conforme prescrevi. Havia praticamente entre 100 igrejas estabelecidas na ilha de Creta. Agora, deixa eu falar para você como é que era a igreja naquela época. Não é como hoje, você tem templo onde as pessoas se deslocam da sua casa e vêm até a igreja e ali fazem culto de adoração a Deus, é um grupo maior. Lá era feito nas casas os cultos. Então tinha uma pessoa que dirigia, era convidado a vizinhança, e ali eles tratavam de quê? De tudo o que aconteceu com Jesus Cristo.
Lembra que ele ainda está fresco a morte de Jesus Cristo na cruz, a ascensão dele ao céu, ali em Atos 1, e também a descida do Espírito Santo, onde muitas pessoas ficaram cheias do Espírito e com a pregação, a conversão em massa ali naquela época. Então isso era discutido nas igrejas, mas havia uma necessidade ali grande nessas igrejas, a necessidade de liderança, a necessidade de alguém que conhecia a palavra de Deus, a necessidade de cuidar dessas pessoas, porque eles faziam, mas não sabiam se estavam fazendo certo ou fazendo coisas erradas. Então, igrejas assim que não estão muito organizadas, muito preparadas, percebe-se que o maligno ele é sutil, ele vai colocando pessoas para trazer falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Isso aconteceu ali na ilha de Creta. Mas quem são os cretenses? Aqui vamos. Diz que nos escritos, gregos clássicos, os cretenses eram chamados de mentirosos. Existiu também um homem chamado Epimenides, que ele era filósofo, era poeta e era profeta, mas não profeta evangélico, convertido ao Evangelho, convertido a Cristo Jesus, mas ele era um profeta grego da região dos deuses. E com isso, o que aconteceu? Ele, num bom dia, num belo dia, ele cita uma poesia, a situação dos cretenses. E aí você vai encontrar isso lá no verso 1, capítulo 1, verso 12, que ele vai dizer, Disse o profeta: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos. Misericórdia. O que quer dizer isso? Primeiro que eles eram mentirosos, enganadores. Eles eram craque nessa. A reputação dos cretenses era ruim. Feras terríveis, que eles eram velozes nas suas paixões, nos seus enganos e nas suas vidas de pecado. Ventre preguiçosos, barrigas, eles eram glutões, comiam bastante e eram preguiçosos. Agora, este é o povo que Paulo quer que Tito trabalhe. Além disso, tem a idolatria, tem a questão da imoralidade e tem também a mitologia grega, os Zeus, Hades, Poseidon. Então tudo isso num saco era muito pesado e tinha que ser uma pessoa que tivesse pulso forte para lidar com essas dificuldades ali em Creta. Então Paulo pensou em quem? Paulo pensou em Tito. Talvez os pastores, aqui no geral, sempre tem que estar atento para observar aqueles que são vocacionados. Como é uma carta pastoral, a atenção deve estar sempre colocada nessa perspectiva. Olhem quem está trabalhando, olhem quem está produzindo, olhem quem está ajudando, os cooperadores, e assim você consegue delegar pequenas coisas para que o serviço do Senhor possa ser concretizado. E assim você vai conhecendo as pessoas e essas pessoas podem ser usadas para a glória de Deus. Então, vamos partir então, já que nós conhecemos a data, quem escreveu, Tito, a história dos cretenses. Então vamos para a parte do conteúdo, onde nós vamos gastar um pouco de mais tempo aqui. Se você for ler a carta, naturalmente, aqui os 46 versos, você vai perceber que a carta vai tratar e vai revelar e vai mostrar na sua leitura 3 coisas fundamentais aqui. Ele vai tratar de liderança, ensino e conduta. Na questão da liderança, a liderança de uma igreja, ela precisa ser forte, tem que ter pulso forte, tem que ser totalmente voltada para as necessidades daquilo que se diz
dentro das Escrituras, no cumprimento das Escrituras, um povo zeloso, um povo que ama a Deus, um povo que também saia para fora para alcançar os perdidos. Então, uma liderança forte, ela vai cuidar de todas as coisas pequenas e das necessidades, a ponto de produzir nelas uma igreja forte, porque tendo uma liderança, tendo pastores que tenham a visão, vai ter uma igreja forte. Nós vamos ver também um ensino bíblico forte. Não basta você ter uma liderança forte, mas tem que ser uma liderança forte, mas que tenha um ensino bíblico forte. Então, se você tem uma liderança forte, você tem uma igreja forte. Se você tem um ensino bíblico forte, você tem a base da igreja, então a igreja cresce para cima, para Deus, para a glória de Deus. Se você tenha uma conduta cristã, que nós vamos ver, isso vai refletir o quê? E vai evidenciar aquilo que está dentro de você, o Espírito Santo, a palavra de Deus em efeito dentro de você, a regeneração, a justificação da graça de Deus na sua vida. Isso faz uma diferença na igreja, meus queridos. Vocês não têm noção do que isso faz. Então vamos começar falando de uma liderança forte. Nós vemos no verso do capítulo 1, verso 5, que Paulo deixa Tito na ilha de Creta. E ao deixar na ilha de Creta, nós vemos aí para que pusessem ordem. Aqui é um propósito com finalidade de. Ele vai organizar, e aqui a ideia de organizar não é que está em desordem, é que realmente, quando a igreja ela começou na sua fundamentação, no seu crescimento, há necessidades aparentes. Então, essas necessidades elas foram vistas por Paulo. Então, Paulo vai deixar Tito na ilha de Creta. Então, ele vai pôr em ordem o que precisa pôr. O que é que precisa pôr em ordem? Aqui esse texto vai dizer o que é colocar em ordem. Ele diz: constitui presbítero, é a mesma palavra para pastor, conforme te prescrevi. Ele está dizendo aqui, coloca homens, e ele vai usar duas palavrinhas aqui. No verso 5 ele vai usar presbíteros, que é um homem ancião, um homem de idade, um homem experiente, um homem vivido. E no verso 7 ele vai usar a palavra bispo, que é de episcopos, que é o supervisor, é o superintendente. Mas também ele vai usar outra palavra chamada poimen, que é o pastor. Não são três ofícios, mas são três características de pessoas, mas na mesma função: pastor, que vai cuidar, que vai zelar, que vai educar, que vai amar e que vai fazer com que ela cresça nos caminhos do Senhor. Essa é a função do pastor. Então o pastor tem essa visão grande de cuidar da igreja. Não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil. Então ele vai pôr em ordem. Então a tarefa, ela é difícil, não é fácil. As coisas de Deus, elas nunca foram fáceis, porque nós lidamos com pessoas, e pessoas são pecadores, nós somos pecadores. Então nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações. Então quando isso se junta como um corpo, como comunidade, como igreja, e aí nós vamos começar a deparar com problemas, dificuldades, mas não a ideia de apontar e nem criticar, mas é para ajudar, é para alavancar, é para dar ânimo para essas pessoas. Então a tarefa é difícil, mas também o tempo na sua execução requer bastante dedicação. E esse trabalho ele não pode ser feito sozinho. Se você for olhar capítulo 3, no verso 12, temos Artemas e Tíquico, que se apresentaram para ajudar. Mas também nós temos Zena, que é um intérprete da lei, um conhecedor das Escrituras, e Apolo de Alexandria, que também é mestre. Todos esses, praticamente a carta que Paulo deu para Tito foi entregue por Zena e por Apolo. Então esses homens também deram um apoio a esse trabalho que é muito difícil. Então a dedicação, ela é evidenciada. A tarefa
totalmente difícil, o tempo requer e a dedicação. Então isso mostra que realmente o trabalho pastoral, ele não é fácil. Às vezes o pastor, na sua função pastoral, ele nunca está tranquilo. É um telefone que toca, é um celular que toca, é alguém que pede ajuda, é alguém que precisa de um aconselhamento, ele sempre está em atividade. Além disso, ele tem que cuidar do ensino da igreja, das pregações, ele tem que cuidar do rebanho, ele tem que visitar os rebanhos, ele tem que saber como é que o seu povo se encontra espiritualmente. E isso não é fácil. Então, aqui nós sabemos que o que precisa ser feito. Então, para facilitar a vida de Tito, Paulo vai dar uma lista do que precisa para trazer e preparar esses homens de Deus, esses vocacionados, esses que têm amor pelas almas, esses que têm amor pela palavra, no ensinar, no dedicar, no debruçar. Lógico, primeiro para si próprio, para conhecimento de Deus. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós conseguimos entender o seu plano e o seu propósito e a sua vontade, como Romanos 12:1 diz, irmãos, que pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E essa é a tríade, do que almeja, o pastor. Tem que saber qual é essas questões e não vos conformar com este século, mas transformar pela renovação da sua mente. Para quê? Para que ele possa experimentar qual seja boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E o estudo, o conhecimento, e aqui é imprescindível que o pastor, aquele que almeja o episcopado, aquele que almeja trabalhar como pastor, ele necessita de uma base teológica, de um ensino, de um preparo. Ele precisa saber um pouco da parte de exegese, que é leia a Bíblia, explique a Bíblia e aplique a Bíblia. Ele precisa saber de hermenêutica, interpretação bíblica, porque o autor escreveu que ele precisa de homilética, é a arte de falar em público. Ele tem que se postar, ele tem que saber como atingir o coração do povo. Ele também precisa saber das doutrinas. Ele precisa saber o que é soteriologia, que é a doutrina da salvação. Ele precisa conhecer um pouco de pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Ele também precisa saber o que é hamartiologia, que é o estudo do pecado. Ele também precisa saber da teologia própria, que é o estudo de Deus. Ele tem que conhecer as Escrituras. Quanto mais se sabe de Deus, mais você consegue atingir e ajudar o povo de Deus nas suas necessidades. Então há uma lista aqui, eu chamo essa lista de referencial e pontual. Ela é referencial no sentido de não de condenação. Aquele que almeja o pastorado, ele tem que saber que existe uma lista, como aqui, irrepreensível, irrepreensível, marido de uma só mulher. Naquela época tinha concubinas, tinha homens que se uniam a outras mulheres, aí a poligamia. Então esse era o problema detectado naquela época. Ele tem que os seus filhos têm que ser crentes, que não são acusados de confusão, insubordinados. Ele tem que ser despeceiro de Deus, não arrogante, não irascivo, não dado a vinho, nem violento, nem cobiçoso, nem torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha o domínio de si e apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como também convencer que contradizem. Então aqui ela é referencial. Eu almejo e eu quero ver se eu estou perto ou se estou longe dessa lista. Então ela é referencial. Então todo o preparo, todo o ensino de Tito a esses homens que vão trabalhar nas igrejas precisa ter esse referencial para ver se está perto ou se está longe. A ideia não é recriminar nem
nem desclassificá-los, mas é tentar aproximá-los cada vez mais perto desta lista. E ela é pontual, porque você, cada dia, você vai se pontuando aonde que você está, se você está melhorando aquela parte que você tem dificuldade. No caso, por exemplo, Paulo, Tito e Timóteo eram solteiros, então você poderia dizer para mim: olha, Renato, eles estão descredenciados para serem pastor. Mas lembra, Paulo, ele era apóstolo, e apóstolo diz que ele é a autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele era servo, não na ideia de que ele vai pegar os piores serviços, ou rebaixado lá e vai fazer aqueles serviços horríveis, não, é na questão da subserviência, de submissão, de saber que existe um Deus maior que ele, e a ele que ele serve. Então, se ele é servo, então se ele busca a Deus nessa visão, isso vai dizer que tudo que acontece dentro da igreja não pode acontecer dentro do humanismo, dentro da sua psicologia, dentro do seu raciocínio humano, mas acontece dentro de um coração de servo, que se depende da graça de Deus, do Espírito Santo, para fazer as coisas. Por isso que muitas pessoas fazem o que acham que devem fazer com seus próprios pensamentos. As coisas de Deus não são assim. Ele deixou a sua palavra. Então nós temos que debruçar e ver o que Deus quer, tirar do texto aquilo que Deus quer e não colocar nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades dentro da palavra de Deus. Nós temos que conduzir o povo de Deus baseado na palavra, não no que eu acho, não nas minhas experiências, não na minha vivência, mas sim na palavra. Você pode até colocar como exemplo algumas experiências suas no exercício do ministério, mas sempre a palavra de Deus tem que ser a prioridade na vida. Então é essa lista, vamos prosseguir. Vamos falar um pouco do ensino. O ensino, nós vamos ver aqui que ele é a base da igreja. Nós, o povo de Deus, sabemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós seguimos a palavra. São 66 livros, 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Nós seguimos a palavra. E por seguir a palavra, isso não pode apartar da vida de quem trabalha no pastorado. Todo dia ele tem que debruçar, todo dia ele tem que orar e pedir a Deus o que Deus quer que ele fale para a igreja. Em toda pregação, em todo ensino, Deus sempre vai falar com ele, com o pastor. Mas também ele fala com todos aqueles que debruçam na palavra, ele vai falar diretamente. Para que quando você for falar para alguém, você sabe aquilo que Deus falou no seu coração. Então fica mais fácil você lidar com a situação. Então, a ênfase na palavra de Deus, nós vemos aqui no capítulo 1, no capítulo 2, o combate aos falsos mestres advém porque quanto mais você conhece as Escrituras, você consegue detectar e diagnosticar os falsos mestres. Com conhecimento bíblico, você vai combater as falsas doutrinas, as heresias. E não se assuste que eu vou falar. As heresias, elas acontecem dentro da igreja. Às vezes, na empolgação de nós falarmos e ensinarmos, nós corremos risco de falarmos algumas coisas que não estão na Bíblia. Então, existe a necessidade de nós verificarmos se aquilo que nós estamos ensinando é realmente um ensino bíblico, é um ensino que está totalmente desfavorável ao nosso favor e favorável às coisas de Deus. Não é o Renato que tem que sobressair no ensino, não é a minha vontade, não são os meus desejos, e sim o desejo do Senhor, porque Ele usou pessoas, o Espírito tocou nessas pessoas. A Bíblia foi inspirada, ela foi revelada para nós, para nos orientar e nos guiar, né, no nosso caminho. Então, o pastor tem que ter esta visão de detectar
no seu meio, quais são aqueles que estão extrapolando e fazendo coisas erradas. Então, aqui há um problema sério dentro das igrejas. No capítulo 1, verso 10, diz: porque existe muitos insubordinados, existe muito tagarelas falando, que são os pauradores frívolos, existe os enganadores. Lembra que os cretenses são mentirosos, são velozes em fazer coisas erradas. Eles são especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar. Por quê? O que eles estão fazendo de errado dentro da igreja? Eles estão ensinando o que não deve ser ensinado. Eles fazem isso por torpe ganância. Eles sabem que ali eles podem lucrar com aquilo que eles estão fazendo, né? Eles são terríveis. Eles fazem isso com o seu coração ruim que eles são. Então eles deturpam tudo, eles provocam, eles criam tensões, eles criam divisões. Agora, se a igreja não tem uma liderança forte e não tem um ensino forte, possivelmente os membros podem cair e se enredar por caminhos errados. As pessoas vão estar falando heresias e você não vai conseguir detectar e poder saber se aquilo procede de Deus ou não. Então aqui é um problema sério. Paulo manda a Tito fazer o quê? Temos que fazer essas pessoas calarem, temos que confrontá-las, temos que bater de frente. Hoje o povo de Deus é muito, às vezes, sensível. Se você fala alguma coisa de que ele falou, e aqui preste atenção, todos vocês que ensinam, que pregam, que estão em evidência, os olhos estão sobre vocês, as pessoas vão observar, eles vão analisar. Então é prudente você se cuidar, é prudente você saber que você precisa se preparar. O que acontece aí em muitas igrejas é pessoas despreparadas, pessoas que de uma hora para outra se tornam pastores, sobem no monte e lá recebem uma revelação e descem como um pastor. E as coisas de Deus são coisas sérias, não podem ser dadas e ser lidadas como qualquer coisa. Ela é santa, o nosso Deus é santo, e nós precisamos dedicar as coisas de Deus com prudência, com sabedoria. E ele vem aqui no verso 1, na questão do ensino, ele vai falar: Paulo, servo de Deus e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos de Deus no pleno conhecimento da verdade. E ele vai começar a usar um jogo de palavra: pleno conhecimento da verdade, piedade, sua palavra de pregação, no verso 1 e 3, lá no verso 9 ele vai falar, pegando a palavra, a doutrina, capítulo 2, 1, ele vai fala o que convém à sã doutrina, a piedade, que às vezes é um conceito errado, que não é religiosidade, mas é uma devoção daquele a quem você serve. Você debruça, você busca, você ora, você louva o Senhor, você conhece a Deus, você lê a Escritura, você faz a sua devocional, você deixa o Espírito falar dentro do seu coração e você vai sendo transformado dia após dia. É uma vida de piedade, uma vida dedicada ao Senhor, e uma vida piedosa, ela vem aqui no verso 1 do capítulo 1, de conhecimento da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Tudo que foi escrito aqui é para o bem-estar espiritual e saudável do povo de Deus. Então, nós caminhamos aí para o capítulo 2 e 3, então revisando aqui, se eu tenho uma liderança forte, se eu tenho um ensino forte, eu vou conseguir ter e obter uma igreja forte, eu vou conseguir detectar falsos profetas, eu vou conseguir detectar heresias. Então nós entramos no capítulo 2 e 3, que vai falar da conduta do cristão, do salvo no Senhor Jesus.
E eu gostaria de ler esse texto aqui para vocês, está em Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele. Nós somos criados em Cristo Jesus. Para o quê? Para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus, Deus proporcionou que nós pudéssemos fazer boas obras. E aqui está boas obras. Título 1, 16, capítulo 2, 7, verso 14, capítulo 3, verso 1 e 8 e 14, vão falar das boas obras. Eu quero dizer para vocês o que são boas obras. Há um conceito errado sobre boas obras. Boas obras não é caridade somente, não é ação social, mas boas obras é muito mais do que isso. E eu vou afirmar uma frase aqui, e eu tenho base bíblica para fazer isso aqui. Somente o povo de Deus, o regenerado, o justificado, o transformado pelo poder de Deus, pode e deve fazer as boas obras. E aqui eu não estou discriminando aqueles que fazem, os incrédulos, porque há uma grande diferença. A diferença está onde? Na espiritualidade. Por quê? Porque Deus nos preparou para que nós pudéssemos fazer as boas obras. Nós não fazemos obras para mérito nosso. Nós não buscamos a exaltação nossa. Nós não queremos aparecer na TV, na mídia, como ação social. Aquela igreja tal, ela é uma igreja de ação social. Mas as boas obras são muito mais do que ajudar o próximo. Ela é um conjunto de várias coisas. Primeiro, obras não é trabalho. Obras são o quê? São atos, são fatos que acontecem no dia a dia. Boas obras são aquilo que você vai exercitar. Por exemplo, o próprio ler a palavra de Deus é uma boa obra. Quando você vai evangelizar e falar de Deus para outra pessoa, isso é uma boa obra. Quando você prega a palavra de Deus, isso é uma boa obra. Quando você está no grupo familiar, com um povo reunido, aquilo ali é boa obra. São atos de justiça, não sua, porque nós não temos capacidade nenhuma, como lá no capítulo 3, verso 5 diz, não por obras de justiça praticada por nós, porque lá em Efésios capítulo 2 diz que Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 5 diz de Efésios capítulo 2, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. A obra não pode salvar ninguém, então não adianta fazer muita ação social pensando em salvar, porque as obras não salvam ninguém. O que salva? Está aqui escrito aqui no texto, né? Verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso que nós somos feituras dele, nós fomos criados por Jesus para as boas obras. É um exercício dia após dia, do levantar até o repousar. Tudo são ações, são atos de justiça, não minha, não da igreja, mas daquele que está em nós, daquele que move a gente a fazer as boas ações. Então que façamos boas ações, que façamos boas obras, porque isso vai evidenciar a transformação e a sua firmeza nos caminhos do Senhor. Então, agora nós vamos falar de conduta, porque se você entender que quando nós fazemos boas obras, nós estamos exaltando ao Senhor Deus, nós estamos glorificando com as nossas atitudes, com as nossas ações, com os nossos atos de justiça dele em nós. Então isso fica fácil agora de falar de conduta. Se você faz boas ações, se você se evidencia como um servo de Deus, como um homem de Deus e mulher de Deus, então aqui você vai poder realmente evidenciar uma boa conduta. A conduta, ela é algo externo.
dentro da igreja, da localidade, mas também ela tem uma extensão para fora. Então o capítulo 2 e o capítulo 3, ele vai também tratar agora da conduta, de como devemos proceder no nosso dia a dia com Deus. Então ele vai dar aí uma lista, novamente a lista, né? Tem uma lista grande aí no capítulo 1 e 10, 2, ele vai dizer aos idosos, idosas, aos jovens e às jovens, né, recém-casadas, casadas, né, moços, servos. Ok, essa lista também ela é referencial e ela também se torna um pontual. Até onde eu me aproximo dessa lista? E aqui a lista está aqui. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, cautelosos, né? Sadios da fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, vai falar das idosas agora, semelhantemente que sejam sérias nos seus procederes, não caluniadoras, fofoqueiras, não escravizadas ao vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem o quê? As jovens que estão casadas, recém-casadas, a amarem os seus maridos, a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Não tem nenhum demérito em ser dona de casa. É um privilégio de você cuidar da casa, do seu marido, dos seus filhos. Isso é bênção, né? De ser bondosa, né? Não ser difamadora. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que todas as coisas sejam criteriosas. Torna-te aqui pessoalmente padrão das boas. Paulo está falando para Tito, seja padrão. Eles têm que olhar em você, Tito, e tentar te imitar. Ei, você aí que está almejando o episcopado, o pastorado, eles têm que ver em você e tentar ser como você. Ele tem que ver luz em você, ele tem que ver uma autoridade de Deus em você. Então tudo isso aqui é uma lista para trazer mais para perto de Deus. Irrepreensível para o adversário, que seja envergonhado, não tendo indignamente nenhum o que dizer aos servos. Naquela época tinha servos que trabalhavam nas casas, né? Filemão, por exemplo, que vai ser o próximo assunto. Onésimo era escravo de Filemão, né? E Onésimo ele foge 1.400 quilômetros, ele sai de Colossos, ele vai lá para Roma e ele se converte com Paulo. E ali Paulo fala para ele: olha, você tem que voltar, porque agora você é de Jesus, você se converteu, então você tem que voltar. Sempre temos que voltar para onde criamos dano, porque na viagem dele, ele foi inútil, mas agora em Cristo ele se torna útil. Ele criou danos, ele pegou dinheiro. Então Paulo diz: eu pago do meu próprio dinheiro. Paulo bancando ali a dívida que Onésimo, né, fez para com o seu senhor, que é o Filemão. Então tudo isso aqui tem que ser obediente, motivado à satisfação. Não seja respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Então a lista é para trazer essas pessoas para ver aonde que vocês estão, longe ou vocês estão perto desta lista aqui. Então é uma carta de prática, de ajuste, de aperfeiçoamento. Lembrando que os cretenses têm tudo aquilo contra eles: a mentira, né? O engano, a velocidade para fazer as coisas erradas, são gulosos, são glutões, são imorais. Então você incutir uma moralidade dentro da imoralidade, só Deus, só a graça de Deus. Então a liderança tem esse papel de mostrar: olha, eu consigo aqui viver isso. Se eu consigo no Senhor Jesus, você também consegue. Vamos caminhar juntos nesse propósito de uma vida santa, de uma vida regrada na doutrina do Senhor, fervorosos em adoração, no reconhecimento de quem é o Senhor Jesus. E a lista ainda continua. Existem dentro da igreja aqueles que querem realmente perverter aquilo que é santo, o que é sagrado. Então ele vai novamente aqui falar que também no capítulo 3, ele vai falar das pessoas, mas ele também vai pontuar aqui também com relação aos de fora. Lembra que sujeitem os que governam, as autoridades, sejam obedientes.
e também a extensão para todos. Então, tudo isso aqui vai produzir o quê? Uma nova vida para os cretenses. Eles vão ver a atitude sua, né, a dos cretenses, e aí vão ver e vão pontuar, olha, houve transformação aqui, olha, esse não era aquele que fazia isso, agora ele está fazendo diferente, porque Jesus entrou nele, Jesus foi transformado. Como eu disse antes, existem pessoas que entram dentro da igreja para criar divisões, criar confusões, e aqui ele vai usar, aqui, verso 9 do capítulo 3, diz, evita discussões insensatas, genealogias, contentas, debate sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, o homem de divisão, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, né? Deixa eles de lado, pois saber que tal pessoa está pervertida e vive pecando. O problema aqui era os judaizantes. Eles queriam, né, quando eles se converteram a Cristo Jesus, eles queriam trazer as leis de Moisés, os cerimoniais, as festas judaicas. Eles dizem que para ser salvo tem que fazer a circuncisão, que hoje para nós é a cirurgia de fimose. Então, eles queriam implantar, guardar o sábado. E aí Paulo diz, ei, não, aqui não. Fala para eles, Tito, que não, aqui não. A graça é maior que a lei de Moisés, não desmerecendo, porque a lei não salva, mas a graça salva. Então essas coisas aqui não podem ser maiores que Jesus Cristo, com os ensinamentos de Jesus, do que a graça do Senhor Jesus. Os judaizantes não podem prevalecer em cima do apostolado, das doutrinas dos apóstolos que eram dadas lá em Atos 2, não podem prevalecer. Então por isso o concílio em Atos 15 foi de extrema importância, porque ali se discutiu que os gentios não eram necessários circuncidar, porque o que importa são as transformações e as coisas que se caminham para a glória de Deus. Então, temos que combater. Então, esses nomes aí, Artemas, Tíquico, né, Zena e Apolo, são os ajudantes que Paulo enviou para dar suporte para Tito. Então, resumindo a epístola pastoral, nós vamos ver que uma liderança forte, você vai ter uma igreja forte. Então, Paulo manda Tito preparar pessoas vocacionadas, pessoas preparadas. Nem todas podem ser pastor, não. Então, aquelas que vão ser, que é o mesmo episcopado, precisam de ter pulso forte, ser forte na liderança. Também um ensino bíblico forte. Então, se você é um líder, você precisa conhecer as Escrituras e você precisa ter um ensino forte. E esse ensino deve permear toda a igreja, todo o trabalho da igreja. E é na coordenação, da supervisão do pastor e na palavra de Deus, você vai vai evidenciar na igreja um crescimento espiritual. Então nós vimos que as boas obras são ações, são atos de justiça, que na conduta cristã ela vai prevalecer e vai mostrar e vai evidenciar a sua transformação, a regeneração. Nós somos servos das boas obras. Nós fomos criados por Deus para fazermos as boas obras, para glorificar quem? Somente a Ele, ao Deus verdadeiro, ao Senhor Jesus Cristo. Nenhum mérito para nós, nenhum mérito humano, mas toda a glória. É isso que nos faz diferente daqueles que fazem caridade e ação social lá fora. A espiritualidade nós fazemos para Deus. Então essa é a nossa aula e assim chega no fim dessa aula da epístola de Paulo a Tito. Liderança forte, ensino bíblico forte e conduta cristã forte. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa tirar lições preciosas dessa carta. Dê uma lida, tenta ver essas três coisas acontecendo simultaneamente nesses 3 capítulos, desses 46 versos. Amém.